Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa tarde, irmãos. Mensagem inicial. Perante a morte, de Joana de Ângeles. A mais pungente dor moral, pertinaz e profunda, é a que decorre da separação imposta pela morte física. Nada que se lhe equipare, considerando as injunções que impõe, de tal modo que dilacera os tecidos sutis da alma. Mesmo quando aguardada ou almejada, constitui surpresa, graças ao convite vigoroso que faz em relação à única realidade de que ninguém se pode eximir, a imortalidade. Sorrateira, arrebata os afetos e carrega os adversários, produzindo inusitada emoção que sempre aflige, particularmente quando se tratam dos amores aos quais se tem vinculado o coração. Enigmática, transfere os seres de um para outro estágio de vida, mas não os aniquila. Libertação para uns, ensejando felicidade e triunfo, após as caminhadas rudes, faz-se grileta e cárcere para a consciência que se intoxicou pelos vapores da insensatez ou que cultivou os cardos da criminalidade a que se submeteu em demorada constrição. Concessão divina é incompreendida por aqueles que amam a ilusão e se arrogam a fatuidade do poder terreno. A ninguém poupa e a todos iguala, temporariamente, para selecioná-los logo depois, através dos títulos morais de que se fazem portadores. Boa noite a todos. Meu nome é José Alberto Brasil da Silva. Eu sou um trabalhador do Centro Espírita Miguel. Trabalho nas reuniões públicas de domingo e sextas-feiras, na corrente fraterna de quarta-feira e na prece para os desencarnados às quintas-feiras. Nosso evangelho foi aberto na parte da introdução, na terceira parte, nas notícias históricas. Kardec nos orienta que, para bem compreenderes algumas passagens do Evangelho, será necessário se fazer conhecer o valor de muitas palavras nela frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. E nós estamos encerrando esse capítulo 3, essa parte 3, e nós vamos comentar a respeito das seitas judias, que são os essênios e os esseus, que era uma seita judia fundada cerca do ano de 150 a.C. e que habitava umas espécies de mosteiros para aqueles que queriam estudar teologia. E os terapeutas, que era outra seita judia contemporânea do Cristo, estabelecida principalmente em Alexandria. Para iniciar o nosso estudo na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho de Moisés, que tem o caráter de primeira revelação. Quais características da revelação de Moisés é o monoteísmo, ou seja, instituir naquele povo escravizado o conceito do Deus único. Na lei mosaica há duas partes distintas. A primeira, que é a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai e lei imutável, e a segunda, uma lei civil ou disciplinar, como nós pretendemos colocar,
dissertada por Moisés para conter o povo indisciplinado, cheio de abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão. Essa lei é apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Portanto, ela se modifica com o tempo. Com o passar dos tempos, devido à divergência das opiniões sobre as escrituras e sobre os dogmas, foram se formando várias seitas judias. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, que outros irmãos da Casa de Miguel já fizeram a explanação das particularidades de cada seita judia nos tempos nos tempos em que Jesus veio à Terra. Então eu vou fazer só um breve resumo para aqueles que estão assistindo pela primeira vez ou que não acompanharam a explicação dessa terceira parte das notícias históricas, para que possam compreender as diferenças entre os conceitos, entre os costumes e como viviam em sociedades essas seitas judias. Vamos começar pelos samaritanos e nazarenos, que apresentavam divergências sobre as opiniões religiosas. Eles misturavam as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos, e eles eram conhecidos como os protestantes daquele tempo. Aí nós temos também outras seitas judias, que eram os publicanos e os portageiros. Eles eram os arrecadadores de impostos. E muitas das vezes eles fechavam os olhos para as riquezas adquiridas através de lucros escandalosos. Os impostos foi os que os judeus mais dificilmente aceitaram. Por essa razão, eles não eram bem vistos na sociedade. Então, quando você queria falar que alguém não prestava, que o povo não tinha caráter, que ele não tinha um segmento moral, dizia-se que eles eram era o publicano, usava-se mais o termo publicano do que portageiro. Então, por várias vezes no Evangelho a gente vai ver que Jesus estava na companhia dos publicanos. O que era isso? Aos olhos da sociedade naquela época, ele estava acompanhado de pessoas de má índole. Outras seitas judias que nós vamos ouvir falar muito nas passagens do Evangelho são os escribas e os fariseus. Eles constituíam parte importante da teologia dos judeus e eram considerados doutores da lei. As interpretações das escrituras se tornavam sempre artigos de dogmas para eles por interesses pessoais. Acreditavam ou fingiam em acreditar na imortalidade da alma, na eternidade das penas eternas e na ressurreição dos mortos. Eles eram cumpridores das práticas exteriores e do culto e das cerimônias. Eles eram inimigos dos inovadores. Afetavam grandes severidades aos princípios, mas sob as aparências. Muito orgulho acima de tudo eles tinham, e excessiva ânsia de dominação. Jesus, que prezava pela simplicidade, se aplicou durante toda a sua missão a lhe desmascarar a hipocrisia. Então, em várias passagens do Evangelho, nós vamos ver os escribas e os fariseus fazendo perguntas para Jesus cair em contradição sobre a lei mosaica e denegrir a imagem de Jesus, porque eles queriam que o povo acreditasse que ele não era o Messias que viria à Terra para nos ensinar o amor. Outra seita judia eram os saduceus. Eles não criam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Criam em Deus. Atinham-se aos textos da lei antiga. Tinham satisfação nos sentidos físicos, por objetivo essencial da vida. Eram na época os materialistas e os sensualistas. Se tornou um partido político contra os fariseus.
vamos ao estudo propriamente dito, que nós vamos falar da seita dos essênios ou esseus. Quais eram os costumes? Era uma seita fundada cerca do ano 150 a.C. Aqueles que se dedicavam ao estudo das escrituras habitavam uma espécie de mosteiro. Por isso até viviam em celibato. Formavam entre si uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se das outras seitas por terem costumes brandos. Eles possuíam austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo. Eles acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam na ressurreição, condenavam a escravidão e a guerra, punha todos os seus bens em comunhão com os seus semelhantes e praticamente eles eram vegetarianos e se dedicavam à cultura da agricultura. Continuando, eram contrários aos saduceus sensuais e aos fariseus de rígidas práticas exteriores. Os essênios e os esseus, eles se assemelhavam aos primeiros cristãos e aos princípios da moral que professavam. Induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de ter conhecido, mas nada prova que ele houvesse filiado, sendo hipotético tudo a quanto a esse respeito se escreveu. Eu fui fazer uma pesquisa nos apontamentos da doutrina espírita e encontrei uma informação que no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, psicografado por Chico Xavier, diz o seguinte: não obstante a elevada cultura das escolas essênios, Jesus não necessitou do seu aprendizado, pois desde os primeiros dias na Terra, ele mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe concedeu, desde os tempos longínquos do princípio. E tem outra informação, que é da Amália Rodrigues, no livro A Mensagem do Amor Imortal, capítulo 28, psicografada por Divaldo Franco, que diz o seguinte: Jesus nunca conviveu com eles. Embora os conhecesse, os visitou pouco antes de iniciar a divulgação da Boa Nova. Enaltecendo os valores materiais que esta seita havia preservado, identificou-se como o Messias, e muitos deles passavam a segui-los, contribuindo na divulgação do cristianismo. O Evangelho traz uma nota que supostamente tem uma obra escrita pelo um essênio sobre a morte de Jesus. E Kardec nos informa que essa obra é inteiramente apócrifa, ou seja, não é verdadeira. E para finalizar, nós vamos fechar com a última seita, que são os terapeutas. Era uma seita contemporânea do Cristo. Ela se estabeleceu em Alexandria, no Egito. E ela tinha os mesmos princípios dos essênios. Eles eram também moderados na alimentação, também quando estavam estudando as escrituras, viviam eram celibatários, né? Constituíram uma ordem religiosa e, junto com os essênios, representava o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro. Uma boa noite e que Jesus possa nos acompanhar hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. A prece da noite de hoje é dedicada aos seguintes irmãozinhos: Alessandro Alves de Oliveira Pinto, Augusto César Romão, Dirce Melo Alves Bittencourt, Domerina Antônia da Silva,
Domingos Nink Mendonça, Francisca Clotilde Arnoso, Ian Matos, Iracema Gomes da Luz, Ivanice Soares Silva de Avis, Jorge João Soares, José Gonçalves Ferreira Júnior, Lucimar Nink Mendonça da Luz, Manuel Ferreira Soares, Maria da Graça Matos de Souza, Maria Luísa de Brito Pinhão, Nilton Luiz Soares Pereira, Pedro Valério da Silva, Roberto Alves Carvalhosa Soares, Roberto Ponce Sardi, Sérgio Donato Potter, Sérgio Jacinto Furtado. E também a todos os irmãozinhos que estão em nossos corações, a todos que desencarnaram recentemente, a todos que não têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Envolvidos nessas vibrações de amor e de luz, queremos agradecer a Miguel, a Catuíte, aos nossos mentores espirituais e a todos os espíritos de luz trabalhadores da casa de Miguel, que tanto nos amparam e nos auxiliam. Deus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos encarnados. Temos o conhecimento que a Tua misericórdia, o Teu perdão, tocou a nossa alma. Só através da Tua bondade é que recebemos uma nova oportunidade para nos melhorarmos. Compreendemos que no momento atual de provações, a caminho do mundo de regeneração, superamos as dificuldades até aqui. Certamente, recebemos a ajuda dos Teus mensageiros, os espíritos de luz. Estamos com os corações apertados e queríamos Te pedir o amparo, o acolhimento de todos os nossos irmãos que encerraram o seu ciclo aqui na Terra. Que a compreensão possa tocar os seus corações, assim como a todos que tiveram que entregar os seus entes queridos para o plano espiritual. Que essa despedida possa ser um até breve, pois mais tarde nos encontraremos nas moradas da casa do Pai. Que o Teu amor toque o coração daqueles que entregaram os seus filhos, avós, pais, mães e irmãos. Sabemos que a partida foi necessária para cada irmão, para o seu aprimoramento espiritual, e que eles possam aurir as forças necessárias para continuarem o seu processo de evolução, para que se encontrem mais tarde em condição de auxiliar aqueles que ficaram. Nós que ficamos, entendemos que temos que continuar a nossa caminhada. Necessitamos aprender mais um pouco sobre o amor ao próximo, sobre o perdão, sobre a resignação. Que em todos os momentos da nossa jornada possamos praticar a humildade que Jesus veio nos ensinar e principalmente a aprender o verdadeiro sentido da caridade. Precisamos ouvir mais os nossos irmãos, incentivá-los a superar as dificuldades. Precisamos encorajar a todos para um novo recomeço. E se fomos nós os necessitados,
que Jesus possa nos apontar um caminho e encontrar um irmão praticando a caridade, e que ele possa vir à nossa direção para nos amparar. Jesus nos auxilia a nos desprender da vida material. E se possuirmos os recursos necessários para auxiliar o nosso próximo, que o nosso coração possa ser tocado, mesmo que seja pelo Espírito natalino. Então, levaremos o alimento a quem necessita, o agasalho a quem tem frio e o remédio a quem tem dor. Que o ano que se inicia possa ser de reflexão sobre as nossas ações. Precisamos sair da inércia. Precisamos entender que somos capazes de nos superar e sermos espíritos melhores. Já temos o conhecimento do teu Evangelho. Precisamos aprender as lições e praticá-las no dia a dia. O nosso dia, ele começa na oração de agradecimento e pedindo forças para superar as nossas provas e coragem para enfrentar as expiações. Ele termina em nova oração de agradecimento pelo progresso realizado no nosso dia a dia, pela reflexão das melhorias que conseguimos realizar. Que no desligamento do plano físico possamos ir para uma colônia espiritual, na companhia dos bons espíritos, que eles possam nos encorajar a enfrentar uma nova jornada que se inicia ao amanhecer. Jesus, que a tua luz possa nesse momento estar irradiando energia para cada lar desse mundo de provas e expiações. Que o teu magnetismo possa tocar os nossos corações e nos auxiliar a curar as nossas chagas. Que possamos fazer justiça da nossa encarnação, reparando as nossas faltas, nos ajustando com o nosso irmão. Que possamos utilizar nossa inteligência, usar da nossa sabedoria para perceber esses momentos de oportunidade que a espiritualidade nos dá de nos ajustarmos, e que as nossas ações possam estar fundamentadas no Evangelho de Jesus. Maria, que tu nos traga a compreensão necessária, que a resignação expressada em teus olhos possa nos auxiliar a compreender que precisamos caminhar seguindo o Evangelho de Jesus. Que os nossos olhos possam enxergar não através de lágrimas, mas através do amor. Enxergar que o outro que está a meu lado é meu irmão, seja qual for a força, seja qual for a condição que ele se encontra. Nos ajuda a entender que não somos perfeitos, que precisamos trabalhar e servir uns aos outros. E aí entenderemos que caminhando juntos vamos progredir a caminho da evolução, que certamente nos permitirá habitar o mundo em construção, que é o mundo de regeneração. Que assim seja, graças a Deus.